Oi pessoal, tudo bem? Aqui com esse vídeo eu vou resolver para vocês os exercícios 10, 11, 12, 13 e 14 da lista de exercícios, que eu vi que muitos de vocês tiveram alguma dificuldade em resolver. Então, começando agora com o exercício número 10, eu mostrei para vocês um exemplo da molécula de amônia e coloquei a tabela de caracteres para a molécula de amônia, que é C3B. E eu falei para vocês, no exemplo, que a gente, para determinar a equação redutível, a gente tem que primeiro determinar quantos átomos estão imóveis quando a gente aplica uma operação. Então, a gente tem, para a molécula de amônia, a operação E, operação C3 e operação sigma V. Então, o que acontece com os átomos, né? Quando a gente aplica a operação E, a molécula permanece desta maneira. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 átomos inalterados. Quando a gente aplica C3, a gente vai partir da operação com o eixo de rotação que está centrado no nitrogênio. Então, a gente vai rotacionar no sentido horário a molécula. Quando eu fiz isso, eu alterei a posição dos hidrogênios, como vocês podem ver. Então, apenas o nitrogênio permanece inalterado. E quando a gente aplica sigma V é este plano aqui, que vocês podem ver que este átomo de hidrogênio e este átomo de hidrogênio vão trocar de posição, mas o nitrogênio e este átomo de hidrogênio vão permanecer inalterados. Então, a gente aplica sigma V e a gente então tem dois átomos que não saem do lugar. Então, no final, a tabelinha que a gente tinha E, C3 e sigma V fica 4, 1, 2. Essa aqui não é a tabela, a equação redutível ainda, mas nós estamos chegando próximo dela. Bom, esse era o exemplo do exercício. O que o exercício, na verdade, pedia é que a gente encontrasse o grupo de ponto da molécula cis. Vamos lá. Então, vamos tirar isso aqui. Que a gente encontrasse o grupo de ponto para essa molécula, certo? Cis CO2 Ml4. Tudo bem? E aplicar as operações desse grupo de ponto da mesma forma que a gente aplicou para a molécula de amônia. Então, inicialmente, a gente tem que descobrir qual que é o grupo de ponto dessa molécula. Então, eu tenho aqui o modelinho dessa molécula. E logo a gente vê esses dois CO2 aqui, estão bem evidentes, né? Então, o que a gente pode verificar? Que a gente tem um C2 aqui, e a gente não tem um outro eixo de rotação com mais possibilidades de rotar, apesar de a gente ter 4 ligantes Ml4. Nós também não temos um sigma H que corte a molécula e permaneça igual. Nós não temos outros eixos que possam rotacionar e manter a molécula igual. Então, a gente tem apenas sigma V nessa posição aqui e nessa posição aqui. Então, na verdade, essa molécula tem a simetria da água. É C2V. Então, a gente vai para a tabela de caracteres da molécula da água, que é C2V. E, novamente, nós vamos agora aplicar essas operações para essa molécula e vamos ver quantos átomos ficam no lugar, certo? Então, quando a gente aplica E,
a gente tem que contar quantos átomos vão permanecer no lugar. Todos vão permanecer no lugar. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente tem 9. Quando a gente aplica C2, o C2 é um eixo de rotação que está neste local, né? Que a gente vai rotacionar a molécula desta maneira. Então, quando a gente aplica um C2, apenas o átomo de metal permanece no local. Então, é 1. Quando a gente aplica σV no eixo XZ, então, aqui a gente tem o eixo Z, que é o eixo principal de rotação, e o eixo X é esse aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3 átomos que vão permanecer no local, inalterados. E quando a gente aplica o σV no eixo ZY, que é este aqui, a gente vai manter todos esses átomos no mesmo local. Vamos contar quantos são? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, outro σV, 7. Dessa forma, a gente teria que colocar assim. 9, 1, 3, 7. Tudo bem? Essa era a resolução da questão 10.